Boa tarde. Bem, como ouvimos há pouco tempo nas notícias, o que estamos a ver neste momento é um cessar-fogo que existe no papel, mas ainda não existe verdadeiramente nem no mar, nem na relação entre as duas partes, no caso, os Estados Unidos e o Irão, porque os dois principais instrumentos de pressão continuam ativos. Washington mantém o bloqueio naval aos portos e navios iranianos e Teherão insiste que o Estreito de Hormuz continuará fechado enquanto essa medida não for levantada. Ou seja, o cessar-fogo foi prolongado, mas sem resolver o ponto central do impasse. Donald Trump admite que as negociações possam ser retomadas até sexta-feira, mas o Irão continua a dizer que não volta à mesa nestas condições. Essa posição foi também reforçada pelo presidente iraniano, que diz que Teherão continua comprometido com o diálogo, mas considera o bloqueio, o incumprimento dos compromissos e ameaças como obstáculos a negociações genuínas. E há outro dado importante. Os Estados Unidos insistem que este bloqueio está a ser efetivamente aplicado. O Comando Central norte-americano diz ter impedido a passagem de 29 embarcações e nega que navios comerciais tenham conseguido contornar o cerco marítimo. Portanto, não estamos perante uma estabilização real da crise. Estamos perante uma pausa muito precária que, em cada lado, mantém intacta a sua principal forma de pressão. Na prática, não. E é isso um dos sinais mais claros da fragilidade deste momento. O Irão diz que o bloqueio naval norte-americano é uma violação direta do cessar-fogo e usa esse argumento para justificar a manutenção do fecho de Hormuz e a recusa de novas negociações. Já a Casa Branca diz não considerar que a apreensão de 2 navios pelo Irão viole o cessar-fogo por se tratar de embarcações internacionais e não de navios norte-americanos ou israelitas. Isto mostra que as duas partes não estão apenas em desacordo sobre as condições para negociar, estão também em desacordo sobre o próprio significado do cessar-fogo e sobre aquilo que ele proíbe ou permite. E quando isso acontece, o risco aumenta, porque cada lado passa a agir segundo a sua própria interpretação. Além disso, Washington endurece a linguagem ao classificar a apreensão de navios como pirataria, enquanto Teherão insiste que está a agir em defesa da sua segurança e da ordem no Estreito. Isso voltou a ser sublinhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, que atribui a insegurança no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz à agressão dos Estados Unidos e de Israel. Neste momento, os dois riscos estão em cima da mesa. Do ponto de vista militar, a situação continua muito volátil. Há navios apreendidos, relatos de ataques no mar e um Estreito de Hormuz praticamente bloqueado. E isso é particularmente perigoso, porque os dois lados nem sequer coincidem na leitura do que constitui uma violação do cessar-fogo. Ao mesmo tempo, o impacto já é global. A ONU alerta para perturbações sérias no mercado dos fertilizantes, por exemplo, e para o risco de uma crise alimentar com dimensão internacional. Segundo dados citados pelo Programa Alimentar Mundial, até 45 milhões de pessoas podem ser afetadas. E é um sinal político importante. Os líderes da União Europeia reúnem-se hoje em Chipre, com a guerra no Médio Oriente e a liberdade de navegação em Hormuz no centro da agenda. Portanto, se este impasse continuar, o risco não é apenas uma nova escalada militar, é também o de uma crise econômica, humanitária e cada vez mais difícil de conter.